noite, Luxemburgo, boa noite, Wesley. Vanderlei, eu queria que você falasse um pouco da cronologia do como foi os últimos dias com relação ao Roger Guedes, né? Porque, claro que essa foi a notícia do dia. Você saiu daqui no sábado até brincando. Ele está falando isso porque ele quer jogar na terça-feira. E, no final das contas, o Roger Guedes já não estava mais aqui na terça-feira. Como é que você recebeu essa informação? Em que momento? E eu queria que você dissesse se para você essa é uma saída natural, uma coisa que você já esperava que pudesse acontecer. E, em cima disso, se você conversou com o Yuri Alberto, que ele pode ser agora uma nova referência ofensiva para esse time do Corinthians. Você fez 10 perguntas, hein, cara? O Roger Guedes, né? Ontem, nós conversamos, ele saiu do jogo ontem. Quer dizer, você está falando que ele saiu um pouco tempo, não saiu, saiu ontem. Uma conversa que nós tivemos e... Cara, tem coisas que é impossível de não acontecer, de você não deixar acontecer. É só vocês passarem por lá de vocês, ver, analisar as coisas que acontecem. Tem coisas que elas pertencem ao nosso meio e não tem como você evitar. Aí as pessoas ficam falando, não, tem que fazer aquilo, mas ninguém está dentro do processo para saber o que tem que ser feito. As pessoas que estão envolvidas, né? Então eu analiso isso como uma coisa do futebol, certo? Ele está liberado para fazer exames. E vamos esperar concretizar para depois eu falar mais alguma coisa sobre isso aí. Eu não quero ficar falando assim, se acontecer, nós vamos ter que falar daqui para frente sobre a nossa equipe sem o Roger. Aí a gente vai falar sobre a nossa equipe sem o Roger, mas num outro momento, deixar passar os exames, estar com a diretoria, essa parte de proposta que chegou, que não sei o quê. A única coisa que foi decidida foi que ele não jogaria hoje, até porque eu tenho uma experiência sobre isso aí, né? Desagradável demais com o Luizão, que estava vendido para o Borussia, aí foi jogar e aí teve uma lesão de ligamento e deu problema. Agora mesmo fui criticado quando eu tomei a decisão de botar o Du e o Paraguai lá, deixar, porque eles estavam terminando o contrato. Pô, mas por que fez isso? Porque uma lesão do Du, tá certo? Você teria que prolongar o contrato dele. Quanto custaria ao clube? Uma lesão do jogador que vai terminar um mês, quanto é que ele ganha? Quanto seria que o clube teria que pagar se tivesse uma lesão? Então as pessoas, pô, tu tirou por causa disso? Não. Conversei com o clube entendeu, fizemos a coisa acertada, como tinha que ser feita. Então nada é feito isoladamente. Entendeu? E esse processo do Roger é futebol. É o meio, o ambiente e o negócio do futebol. Vanderlei, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Essas coisas acontecem no futebol, realmente. Uma proposta milionária, não tem como falar não, né? Ele gravou, inclusive, um vídeo agora se despedindo da torcida, enfim, falando que vai morar no Catar. Aí sobra para o treinador. O que você vai fazer? Quem você vai pular? Você acha que tem garotada para suprir? Ou se falou, por exemplo, no Alexis Sanches, que está livre no mercado, que poderia vir para o Corinthians. Ou você acha que tem que trazer alguém de fora? Cara, mas quem falou do Alexis Sanches? Ele foi falado externamente. Será que ele foi questionado internamente? Essas coisas são assim, né? Do futebol. Mais ou menos do futebol. Né? Eu tenho que montar a equipe agora sem o Roger. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo há uns anos atrás. Vocês devem se recordar disso. No Santos, quando eu assumi o Santos, foram 5 ou 6 jogadores que tinham sido vendidos e queriam ficar até um período no Santos. Falei, não, já foram vendidos, tem que ir embora. E nós fomos campeões brasileiros. Porque uma coisa é o cara tá mais ou menos, outra coisa não é. Então, as coisas têm que acontecer, você tem que tornar. E eu sou obrigado agora a pensar numa situação sem o Roger. Se ele for embora, sem o Roger. Aí, depois a gente vai falar sobre isso aí. Tem tempo para eu poder pensar, né? Aqui, Vanderlei, boa noite Wesley. É uma pergunta, na verdade, que serve para os dois. Você agora, ele desceu, né? Foi para o Sub-20, ele e o Giovani, dentro de um processo ali de reorganização ali do CT, enfim, de tudo que você muitas vezes tem que consertar no meio do caminho. Eu queria saber como que foi ali, pedir para que eles descessem para o Sub-20 e eles voltando agora, de novo, retomando o profissional, o quanto esse sinal de alerta, muitas vezes, baixa um pouquinho, volta um pouquinho, com a sua experiência, enfim, os meninos, colocando eles no caminho. Eles estão com idade Sub-20,
tá certo? Emprestado ao profissional, mas eles podem jogar no sub-20. E aí o comportamento deles, né? Mas é uma coisa muito interna que pertence a nós, que vão dizer o momento que eles vão, que voltam, que não sei o quê, né? E eu trabalho isso muito bem. Em momento algum, o menino que mostrou a camisa lá está fora do nosso processo, ele está dentro do nosso processo. O que eu fui foi corrigir uma situação que eu achei desconfortável para nós naquele momento. Eles foram lá nos juniores, jogaram e outros podem ir. O sub-20 está disputando agora, vai disputar uma semifinal, alguma coisa assim de sub-20, né? Brasileiro. Então, cara, eu tenho que trabalhar em conjunto com o Danilo, entendeu? Não posso. E nós estamos pegando agora, eles estarem aqui, pertence a eles a oportunidade. Fez alguma coisa, a gente vai lá um pouquinho agora lá, vai na praia lá um pouquinho, né? Depois você volta para cá para pegar de novo o desconforto, né? É mesmo mais ou menos por aí. Acho que a gente tem que estar sempre preparado para ajudar lá ou ajudar aqui. Fomos felizes em conseguir a classificação, estamos à disposição. Acho que onde o professor achar que a gente tem que estar e estar bem para ajudar, que é o que mais importa. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Wesley, também. Parabéns pela vitória, parabéns pelo seu primeiro gol como profissional. Eu queria perguntar para vocês sobre um momento específico do jogo. Depois do gol do Wesley, do seu gol, você foi até o Vanderlei, né? Falou alguma coisa ali para ele. Eu queria que vocês falassem, né? Que vocês revelassem como foi essa conversa de vocês na beira do campo. E ao Wesley, o que significa para você, né? Fazer o primeiro gol como profissional dentro da Neoquímica Arena. Obrigado. Para quem é a pergunta primeiro? Para quem é primeiro? Se algum de vocês tiverem a coragem de nos revelar o que vocês conversaram ali, na beira do campo, qualquer um, mas mais pro Wesley, porque o primeiro gol como profissional com certeza foi marcante. Porque eu já falei para ele assim, que atacante que não faz gol não é atacante. Tem que gostar de gol, independente de ser beirada, seja por dentro, tem que gostar de gol, né? Ele caiu em cima da pergunta anterior, que ele foi nos juniores, ele foi e voltou. Quando ele fala ali, agradecer o cacete, vai lá e marca, pô, que já fez o gol, agora vai me agradecer, vai lá e marca, pô, porque ele foi obrigado, não, vai lá marcar, porque o couro está comendo dentro do jogo. Mas é um reconhecimento, assim, porque quando você está colocando a base para o time de cima, você está abrindo espaço para eles, mas tem uma série de correções que você precisa fazer no meio do caminho. Você não está para execrar ninguém. Quando você toma uma decisão, pô, o cara faz toque, não sei o quê, pô, não. Nós somos como se fosse um segmento da família deles, da parte educacional, comportamental, de bola, como é que tem que ser feitas as coisas, em conjunto com o treinador da base, e fazer ele crescer. Então, todos faz parte de um processo para ele. Não adianta eu trazer ele para cá e não falar, olha aqui, ó, você precisa disso aqui. Aí não fez, olha, vai lá, dá uma chegada lá, depois a gente vai falar de novo. Você não pode execrar o jogador, né, por causa disso aí, de que ele cometeu um erro, aí acabou. Apesar de que, assim, aí você bota um cara para jogar e ele não foi bem, aí você não repete, por quê? Uma sequência de não indo bem, fica marcado não indo bem. Aí você tira o cara, quando está crescendo, está nos juniores, e ocupando espaço do profissional, para não queimar a imagem dele e não ir bem 2, 3 vezes. Aí você tira fora para não queimar, bota um outro, vai por outro caminho, porque senão você queima o jogador. Então, tem que ter um pouco de paciência com eles, entendeu? Ô, Luchá. Vai você. Wesley. Foi um momento muito especial para mim. Acho que estou vivendo uma fase muito boa na minha vida. Só tenho a agradecer a Deus, a todo o grupo, a todas as pessoas da equipe, ao professor por estar me dando essa oportunidade. Estou muito feliz aqui. Só fui agradecer, porque ele foi uma pessoa que me viu, apostou em mim e me deu muitas oportunidades e continua me dando oportunidade para mostrar o meu trabalho. Mas acho que o que mais importa é a gente estar focado para as próximas partidas e, se Deus quiser, conseguir títulos, que é o maior objetivo da nossa equipe. Luchá, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. É inevitável a gente não voltar a falar do Guedes, porque ele é o artilheiro do seu time, enfim. É um impacto muito grande. E ainda falando sobre as equipes que você tem pela frente, disputa, você pega os últimos campeões do Brasil, boa parte deles teve reforço de sobra, tinha um elenco bastante recheado. E me parece que agora com a saída do Guedes fica nítido que há um nível de competitividade menor no Corinthians. Você pega o São Paulo agora, reforçando com 2 atacantes, 2 nomes importantes do renome do futebol. Você acha que de alguma forma a competitividade do Corinthians vai ser impactada com a saída do Guedes? Cara,
Não tem nada a ver com competitividade com o nome de jogador. Né? Corinthians é sempre Corinthians, cara. Tem todo mundo que jogar aqui tem que estar preparado para competir e ganhar. É isso que eu tenho falado para eles internamente o tempo todinho. Nós não estamos aqui passando tempo e nem pedindo licença para ninguém para ocupar espaço. Nós estamos ocupando espaço com propriedade, com qualidade e chegando e olhando para frente. No momento aqui, eu cheguei alguma vez aqui para vocês da imprensa aqui, falei, nós temos que pensar na zona de rebaixamento. Em um momento aqui, vocês viram falar isso aí. Sempre falei lá atrás, até me ironizaram um pouquinho, que eu falei, nós temos condições para a zona de Libertadores, buscar uma Libertadores. Se você pegar hoje, nós terminarmos o turno dentro daquilo que nós queremos, né? Nós vamos ficar a um jogo de uma zona de Libertadores, porque o Campeonato Brasileiro permite isso com todo um turno pela frente. Então, quer dizer, cara, assim, você falar de competitividade porque o Roger saiu, não, a gente vai ter competitividade com o Roger sem o Roger. É assim que funciona. O que as outras equipes fizeram é problema das outras equipes. A gente respeita pela necessidade de cada um deles, faz aquilo que tem que fazer. Nós temos que fazer aquilo que se apresenta para nós, entendeu? Vanderlei, primeiramente, boa noite. Henrique Vigliotti, da Identidade Corintiana. Vanderlei, queria perguntar para você sobre um momento específico da partida, onde ali no final da primeira etapa, quando o Nils marca o gol, parece que eles estão um pouco acima por conta de um momento psicológico ali da partida, que teve uma confusão, que acabou tomando o amarelo Murilo e um jogador deles. Queria que você falasse, como é que você vai trabalhar essa questão psicológica agora para um jogo fora de casa, que eles vão se utilizar ainda mais esse tipo de artifício lá na Argentina? Já comecei a trabalhar no vestiário, porque quando acaba o jogo, você trabalha o próximo Você jogo. é o bichão Só que eu mesmo, tenho, hein, antes doido? de acontecer esse próximo jogo, eu tenho o jogo do Inter, contra o Inter, né? Então eu tenho que pensar no jogo contra o Inter, mas eu já falei para os jogadores o seguinte, quando você joga uma competição internacional, você tem que conhecer a peculiaridade de cada país. Como é que eles entendem o jogo de futebol, como é que eles fazem o jogo de futebol. Então, nós vamos jogar contra a equipe argentina, nós temos que estar preocupados em jogar futebol, porque se você sair para o lado de fazer as coisas, né, eles são artistas, são ótimos para fazer isso aí, é uma característica do argentino. Então, eu não posso entrar, você pode ver agora, você pode ver que nós jogamos muito bem, melhor do que contra o Vasco, porque contra o Vasco nós dominamos o jogo. Mas nós não fomos contundentes, eu cobrei isso. Falei, nós temos que dominar o jogo e ser contundentes. Nós dominamos o jogo e fomos contundentes. Em 2 minutos que nós fomos estar preocupados em discutir com o adversário, olhar o que está acontecendo, porrada para lá e para cá, eles fizeram a superioridade e conseguiram envolver a gente, porque nós desconcentramos do jogo. Eles são inteligentes demais para fazer essa coisa, desconcentrar o adversário para levar eles para uma zona de conforto para eles, que é a discussão, que é aquela coisa que você não pode entrar. Você tem que estar preocupado com ele, jogar futebol e disputar duro, forte, mas jogar futebol. Não deixar entrar na nossa mente aquilo que eles querem, que é benefício para eles. Então eu já comecei a trabalhar isso depois do jogo. Lucha, aqui, tudo bem? Vinícius Lúcio, central do Timão. A sensação que ficou no primeiro tempo, Lucha, é que o Corinthians poderia ter aberto o placar, ampliado e tido uma vantagem melhor. Você ficou com essa impressão também? E para o Wesley, para quem que você dedica seu primeiro gol na carreira profissional? Assim, nós criamos bastante. Você não consegue fazer todos os gols que você cria, né? Era para nós sairmos com vantagem no primeiro tempo. Nós tivemos muitas possibilidades de fazer o gol. Nós fomos dominamos o jogo e fomos contundentes, como eu falei anteriormente. Mas você não conseguiu. Aí, num descontrole, eles foram lá e conseguiram. E nós voltamos para o jogo dentro do jogo que nós estávamos jogando, que é dominar o adversário, jogar o adversário para trás, ser contundente, marcar um pouco mais adiantado, fazer provocação, provocar o erro deles na saída de bola. E nós fizemos isso aí, então, quer dizer, nós saímos com uma vantagem para o próximo jogo, mas não acabou. Poderia ser uma vantagem maior ou menor, né? Porque nós saímos perdendo no primeiro tempo, né? Nós conseguimos virar e saímos com uma vantagem. Então, eles estão de parabéns os jogadores, porque eles conquistaram uma vantagem para o próximo jogo, virando um jogo difícil, né? Porque eles são complicados de poder bater. Cara, sem dúvidas, esse meu primeiro gol eu tenho a dedicar para o meu pai, que é uma pessoa que sempre me apoiou, nunca deixou eu desacreditar que eu conseguiria. Sou muito grato a ele por tudo que ele fez e continua fazendo por mim. Sem dúvida, esse gol foi pro meu pai. Vanderlei aqui, Luiz Fabiani da Itatiaia. Logo depois do jogo, o Yuri deu entrevista para os detentores da transmissão, e ainda que num tom de brincadeira, quando perguntado da saída do Roger, ele falou, agora os gols vão começar a sair. Em tom de brincadeira, é claro. Eu queria que você, não peço para você comentar a declaração, mas como você vê
a possibilidade do Yuri assumir esse protagonismo no ataque do Corinthians, virar o cara do ataque do Corinthians? Tudo bem, cara, assim, pô, assim, cara, legal, porque pô, se você entendeu que foi brincadeira, por que nós damos ênfase numa coisa que foi brincadeira? Né? Então, se foi brincadeira, foi brincadeira. Então, dá ênfase, que parece até que dá ênfase numa coisa que parece que ela é provocativa, tá? Eu acho assim, alguém vai ocupar o espaço, alguém vai ter que ocupar o espaço, nós vamos ter que trabalhar o conjunto como um todo, entendeu? Não tem que estar preocupado que fulano, beltrano, ciclano. E pegando a tua coisa, foi uma brincadeira, né? Foi uma brincadeira, né? Então, fica numa brincadeira. Obrigado, professor Luxemburgo. Obrigado. Wesley, boa noite a todos.